Vem aprender do jeitinho que cai na prova. Vem aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre simplificação de frações e se você quiser saber tudo sobre frações, vá lá no final dessa videoaula, clica na playlist sobre frações que tem lá, faz uma maratona que você vai ficar craque. Mas aqui, professor, sem enrolação, bem rapidinho, como é que eu simplifico frações. Vamos lá! Eu tenho aqui a primeira fração, 2 décimos, 2 sobre 10. Tudo bem, professor? Estou vendo. Como é que a gente simplifica? A gente vai dividir o numerador e o denominador, ou seja, o de cima e o de baixo da fração, esse númerozinho que está em cima e esse númerozinho que está embaixo, pelo mesmo número. Se a gente não conseguir, não tiver um número que divida os dois ao mesmo tempo, essa fração é a fração irredutível. Nosso objetivo aqui é simplificar até chegar numa fração que não dê mais para simplificar e o nome dela é fração irredutível. Vamos lá, ó. 2 sobre 10, dá para dividir por 4. O 2 é divisível por 2, eu consigo dividir 2 por 2 e o 10 também. Então, o 2 divide o 2 e o 10 ao mesmo tempo. Então, eu posso aqui simplificar por 2. Ó. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. 1/5 é a resposta, é o quê? É a fração irredutível. É a simplificação máxima que a gente pode fazer dessa fração. Por quê? Porque 1 só é divisível por 1, né? O 5 também é divisível por 1, mas por 1 a gente nunca divide, porque o 1 divide todo mundo, né? Se eu dividir 5 dividido por 1, vai continuar 5. Se eu dividir 1 dividido por 1, vai continuar 1. Então, a fração não muda. Então, o 5 aqui só dá para dividir por 5 e o 1 não dá. Tudo bem, professor? Acho que eu estou entendendo. Assista até o final. Assista até o final. Cada questãozinha, eu vou fazer 4. Fiz 1 até agora. Então, vamos lá. Professor, e essa aqui? 24 sobre 36. Professor, se eu perceber que dá para dividir por 12 no numerador e 12 o denominador, ou seja, o de cima e o de baixo dá para dividir por 12. Mas a maioria dos alunos não vai perceber que dá para dividir por 12 assim de cara. Mas dá para perceber que dá para dividir por 2. Por quê? Porque os dois números são par. Ó, esse aqui é par porque termina com 4, 4 é par. E esse que termina com 6, então ele também é par, porque 6 é par. Então, eu consigo dividir por 2 tranquilamente. Ó. 24 dividido por 2, ó, 12. 36 dividido por 2, 18. Tudo bem, professor. Ainda dá para simplificar? Dá. O 12 e o 18 dá para dividir por 2 novamente. Ó, termina com 2, 2 é par. Termina com 8, 8 é par. Se termina com o número par, esse número é divisível por 2, ó. Eu consigo dividir por 2 novamente. Professor, pode dividir por 2 duas vezes? Pode, 10 vezes. Quantas vezes puder, quantas vezes der. 12 dividido por 2, 6 sobre 18 dividido por 2, 9. Professor, dá para dividir por 2 de novo? O 6 e o 9? Não, porque o 9 é um número ímpar. Número ímpar a gente não consegue dividir por 2. Então, a gente teria que perceber que o 6 e o 9 é divisível por 3. Ó. Então, posso dividir por 3 o numerador, dividir por 3 o denominador. Ó. 6 dividido por 3 dá quanto, pessoal? 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. E aí, professor, dá para dividir? Não, não tem nenhum número que eu consiga dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo. O 2 só é divisível aqui por 2, né? O 3 é divisível por 3, a gente exclui o 1. O 1 a gente não pensa, certo? Que daria para dividir por 1 também os dois. Tranquilo? Então, essa é minha fração irredutível. Tá vendo? Vou até circular aqui também. Essa é minha fração irredutível. Estou lhe ajudando? O professor está me ajudando. Se eu estou te ajudando, me ajuda também? Como é que você me ajuda? Curtindo aí, ó, escrevendo e compartilhando. Mas vamos lá. Essa outra aqui, ó, 30 sobre 105. Ah, professor, está um pouquinho maior, mas é a mesma lógica. O 30 dá para dividir por 2, né? A gente quer simplificar. O 105 não dá. Então, a gente não vai dividir por 2, porque o 105 termina com 5, 5 é ímpar, não dá para dividir por 2. Então, eu vou dividir por 3. Por quê? Porque tanto 30 como 105 é divisível por 3. É muito legal e importante você saber os critérios de divisibilidade, certo? O 30 é meio fácil de perceber, né? 10 mais 10 mais 10 é 30, ele é divisível por 3, ó. 30 dividido por 3 é 10. Mas o 105, aí o critério de divisibilidade do 3 é o seguinte, se você somar todos os algarismos, ó, 1 mais 0 mais 5 dá 6. Então, quando você soma todos esses algarismos, dá 6. E 6 é divisível por 3, então 105 também é. Então, 105 dividido por 3 dá quanto? Dá 35. Acabou aqui, professor? Não. Mas eu não consigo dividir o 10 e o 35 por
2. O 10 dá para dividir por 2, mas o 35 não, termina com 5, é ímpar. Se não deu aqui, não vai dar aqui, né, pessoal? Então, eu vou dividir agora por 5. Eu consigo dividir o numerador por 5 e o denominador por 5 também, ó. Então, vai dar quanto? Tá esse igual aqui de azul. Ó, 10 dividido por 5 dá 2. E 35 dividido por 5 dá 7. Gente, o 2 e o 7 são números primos, do mesmo jeito que o 2 e o 3 também. Então, se eles são números primos, a gente só consegue dividir ele por ele mesmo. Então, não dá mais para simplificar, certo? Isso aqui é a fração irredutível. Agora, eu vou dar uma dica aqui, ó, bem legal. Ó, se o número termina com 0, ó, 20 sobre 30. Se o número termina com 0, eu posso simplesmente, ó, cortar esse 0 com esse 0, que é como se eu estivesse dividindo por 10, simplificando por 10. Cortei esse 0 e esse 0. E se tiver 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo? Você corta os 2 zeros com os 2 zeros daqui, certo? Então, aqui ficou quanto? 2 sobre 3. 2 terços, tranquilo? Aí você vê se dá para simplificar de novo, ó. 2 terços não dá, porque 2 é primo, 3 é primo. Então, a gente não consegue mais dividir, porque o 2 só é divisível por 2, o 3 só dá para dividir por 3. Então, essa é a minha fração irredutível. Espero que tenha ajudado, pessoal. Se eu ajudei, se inscreve aí, comenta, certo? E ajuda aí o canal a crescer. Até uma próxima.